Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento lhe convidar para abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7. Nós vamos, nesta noite, refletir na palavra de Deus apenas neste versículo, verso de número 7. Amém? Glória a Deus. Livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Tá bom? Vamos aqui então refletir na palavra do Senhor. Eu creio que grandes coisas Ele tem para nós nesta noite. Glória, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Glória a Deus. Esse versículo, irmãos, ele é bastante edificante, ele é bastante maravilhoso para nos mostrar, irmãos, o poderio de Deus, para nos mostrar, irmãos, o quão nós somos apenas instrumentos, vasos nas mãos deste Deus. Nós vamos prestar atenção aos detalhes, irmão, do texto desse versículo. Eu vou repetir ele para você. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Ao ler esse versículo, irmãos, nós vamos observar quando Paulo está escrevendo esta carta à igreja de Corinto. Ele está dizendo, irmãos, que a excelência, o poder, a majestade não estava nele, na vida dele, ou ele próprio, assim falando, mas sim em algo que havia sido derramado dentro dele, em algo sobrenatural, em algo extraordinário. Nós vamos observar, irmãos, que nada nós podemos se do alto não nos for permitido. Nós, como ministros da palavra, como pastores de ovelhas, nós não devemos e não podemos nos vangloriar, porque nada é de nós. Nada é por uma realização pessoal, mas sim é o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. É simplesmente a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia sobre todos nós. E eu estava, irmãos, meditando nesta palavra, onde nós estaríamos aqui nesta noite refletindo, e o Senhor me deu aqui, eu ouvi, na verdade, através de um pastor, esta frase que eu vou ditar para você, e eu quero te pedir que você guarde esta frase no fundo do teu coração. Que diz assim: quem não sabe o que carrega é tão fraco quanto quem não carrega nada. Ou seja, se a gente não sabe o poder, a grandeza, a glória e a majestade desse Deus no qual nós carregamos em nosso coração, nós somos tidos como mais fraco até mesmo do que aqueles que não conhecem a Cristo. Você percebeu a profundidade desse texto, desta frase? Quem não sabe o que carrega é tão fraco quanto quem não carrega nada. Nós precisamos, irmãos, saber, conhecer, nos aprofundar naquilo ou naquele ao qual nós carregamos em nosso coração.
aquele no qual nós carregamos dentro de nós, lembrando, irmão, que nós somos vasilhas de barros. A essência perfeita, o azeite perfeito, o aroma perfeito está sendo derramado dentro de nós. Não somos nós que somos perfeitos, mas a essência que está sendo colocada em nós. Nós estamos, irmãos, no culto de ensino e eu quero aqui nesta noite, irmão, lhe levar a alegria, o regozijo, assim como eu estou me regozijando no Senhor. Muito bem, Carlinhos. Glória a Deus. É interessante nós observarmos, irmãos. É a mesma coisa de que nós observarmos que quem não sabe as promessas que tem, irmãos, vive como alguém que não carrega promessa nenhuma. Ou seja, se nós não soubermos as promessas que foram feitas sobre as nossas vidas, é como se nós não tivéssemos promessa. Nós precisamos, irmãos, nos aprofundar. Nós precisamos buscar cada vez mais a presença desse Deus, o poder desse Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, entender que quanto mais nós nos aprofundarmos, quanto mais nós buscarmos, mais o Senhor estará abundando da sua graça, do seu poder, do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Quanto mais, irmãos, nós nos prostrarmos, quanto mais nós nos consagrarmos a Ele, mais nós seremos cheios e nós reconheceremos o valor que Ele está depositando em nós, irmãos. Porque Ele é o Deus da promessa, foi Ele quem nos prometeu e, todavia, quando Ele nos promete, Ele cumpre, irmãos. Nós precisamos entender, nós precisamos refletir, nós precisamos compreender o que nós estamos carregando. Nós precisamos aflorar os nossos pensamentos. Nós precisamos, irmãos, nos esbanjar naquilo que o Senhor está realizando sobre nós. Sabe por quê? Porque quem sabe o que carrega não pede mais, apenas acessa aquilo que já recebeu. É tremendo, né? Quem sabe o que está carregando dentro de si não para pedir mais. Ele simplesmente acessa aquilo que ele já recebeu. Nós não temos, irmãos, motivo, nós não temos razão para estarmos, irmãos, dando volta, para estarmos questionando, para estarmos pedindo prova de Deus, irmãos. Nós vamos aqui observar a vida de Noé, irmãos. A palavra de Deus nos relata que Deus falou com Noé apenas uma vez. Uma só. E Noé entendeu o que ele estava carregando. E por ele ter entendido isso, irmãos, ele trabalhou durante 100 anos para construir a arca. Ele não parou em nenhum momento para questionar ou para fazer prova de Deus. Não. Ele simplesmente entendeu o seu chamado. Ele simplesmente entendeu a sua promessa. Ele simplesmente entendeu a que lhe foi imposto, a que lhe foi encarregado. E muitas das vezes, irmãos, nós temos visto irmãos buscando revelações, irmãos buscando pessoas de oração, para que aquelas pessoas venham confirmar na sua vida, venham confirmar no seu ser a promessa que o Senhor já te entregou. Se Ele te entregou, irmão, você precisa apenas saber o que você está carregando. Porque a partir do momento que você identificar aquela essência que está dentro de você, você não vai mais perder tempo buscando em
lugares de oração, em casas de não sei o que, buscando resposta, não, porque a resposta está no teu coração. Porque a promessa está no teu coração. E a partir do momento em que você souber que promessa é essa, você não vai mais pedir nada, você simplesmente vai pegar aquilo que você já recebeu e desfrutar. Desfrutar. Louvando, engrandecendo, enaltecendo o nome deste Deus. Irmãos, eu muito me alegrei com esse texto no qual o Senhor falou ao meu coração. Eu muito me alegrei, irmãos, porque ele nos relata o que nós devemos viver e que muitos, infelizmente, não estão vivendo. Este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Quantos e quantos irmãos estão buscando glória para si? Estão abrindo as suas bocas dizendo que tudo está acontecendo porque ele está fazendo, ou porque ela está fazendo. Nós não somos capazes de nada, irmãos. Nós apenas somos um simples vaso de barro, no qual o Senhor está depositando a sua excelência sobre as nossas vidas. Eu ouvi, irmãos, hoje à tarde uma história que me deixou deslumbrado. A história relata, irmão, de uma embarcação que estava navegando há centenas de anos atrás, saindo da Espanha e navegando. Chegou ao ponto, irmãos, dessa embarcação entrar numa região ali amazônica, onde seria ali, digamos, o maior local de água potável do mundo. E durante muitos dias eles ficaram ali à deriva e começaram a morrer pessoas de fome e de sede. E eles relatavam no seu diário de bordo: hoje perdemos tantos da nossa tripulação, porque nossos alimentos e nossa água se acabou. E passaram-se dias e dias, e todos os dias eles faziam o mesmo relato. E sabe o que é interessante, irmãos? Eles estavam navegando no maior depósito, na maior bacia de água potável do mundo, mas estavam morrendo de sede. Do mesmo jeito, irmão, muitas pessoas cristãs estão no local de maior preciosidade, estão vivendo todos os dias na casa do Senhor e não estão conseguindo saciar a sua sede, porque não estão entendendo, não estão conseguindo identificar aquilo que eles estão carregando. Homens, mulheres, jovens, que estão, irmãos, nadando e morrendo no seco. Simplesmente, irmãos, porque não está conseguindo identificar a voz do seu Deus. Eu estava assistindo outro dia, irmão, a live de um pastor muito famoso. E ele falou a seguinte frase: quer ouvir a voz de Deus? Escuta a voz do teu pastor. Escuta a voz do teu líder. Porque quando Deus falar contigo, a voz de Deus vai ser semelhante à voz do teu líder. Quer que eu te prove? Lembra quando Deus falou com Samuel? Samuel pensava que era Eli que estava falando com ele. Samuel, Samuel. E Samuel corria aos pés de Eli e dizia:
Sim, Senhor. Diga. E Eli dizia: não estou te chamando. Pela segunda vez, Samuel novamente escuta Deus chamar e ele corre ao quarto de Eli. E Eli ensina a Samuel: quando você ouvir de novo, diga: fala, Deus, o teu servo te ouve. Que nós venhamos, irmão, entender o plano, o projeto, tudo aquilo que o Senhor está realizando sobre nós. Que nós venhamos identificar o valor que nós estamos carregando dentro de nós. A palavra de Deus diz que quando nós recebemos a Cristo, irmãos, o Espírito Santo habita em nós. Você tem ideia? Você tem ideia do valor imensurável que foi depositado dentro de cada um de nós? E ainda tem gente, irmão, que está vagando, que está à deriva, que ainda não conseguiu entender o conceito verdadeiro do que é o Evangelho, do que é servir ao Senhor, do que é estar prostrado aos pés deste Deus tão poderoso. Nós precisamos, irmãos, cada vez mais entender que o Senhor depositou em nós uma promessa, um dom, um talento, um tesouro imensurável, algo sobrenatural que até Simão, lembra lá de Atos dos Apóstolos? Simão era um feiticeiro que, ao ver Pedro, Tiago, João orando e intercedendo e impondo as suas mãos sobre as pessoas, vendo as pessoas serem tomadas pelo Espírito Santo, ele chega para Pedro e diz: quanto eu tenho que pagar para receber esse poder? Aleluia! É de graça, irmão. Nós recebemos de graça o poder, a autoridade. A nós foi entregue de graça, irmãos. Nós não precisamos carregar uma cruz, nós não precisamos ser açoitados, nós não precisamos ser crucificados. Ele fez tudo por nós. Está na hora de nós reconhecermos o valor desse sacrifício. Está na hora de nós entendermos para que verdadeiramente nós fomos chamados. Eu fui chamado para ministrar a palavra a corações sedentos, para que a palavra traga vida e vida em abundância. Descubra o seu chamado. Faz tempo que Deus entregou a ti essa promessa. Faz tempo que o Senhor revelou a ti os seus planos e os seus desejos. E está na hora de nós vivermos o melhor de Deus, irmãos. Nós não podemos mais andar como se nós não soubéssemos identificar aquilo que nós estamos conduzindo, aquilo que nós estamos carregando, para que nós não sejamos sidos comparados como ímpios, como nércios, como pessoas que não entendem o plano e o propósito de Deus. Lembre-se, grava no teu coração: aquele que não sabe o que carrega é tão fraco quanto aquele que não carrega nada. Aleluia! Assim também, irmãos, que todo aquele que sabe as promessas que tem na sua vida não vive mais parando para pedir mais, não. Ele simplesmente pega essas promessas
e começa a ter o prazer, se deslumbrar. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nós não podemos, irmãos, nós não podemos ser como essa tripulação que navegou e passou anos e anos dentro de uma bacia de água potável e morreram de sede. Nós não podemos mais estarmos todos os dias na presença de Deus e não sentir a sua presença. Nós não podemos mais, irmão, estar todos os momentos buscando a face do Senhor e não contemplar as maravilhas de Deus. Não dá mais, irmãos. Nós temos que desfrutar. Nós temos que sentir o sabor. Nós temos que sentir a sua presença. O Senhor está aqui ao meu lado, assim como Ele também está aí do teu lado. Esperando simplesmente que você se glorifique, ou que você exalte, ou que você venha dar pulos de alegria, que você venha dar glória a Deus, aleluia, entendendo que Ele está em você. Aprenda. Você está carregando uma essência perfeita. A essência do Espírito Santo. A essência do amor de Deus. Um amor inabalável. Um amor que não dá para medir. Apenas se alegrar. Apenas aceitar. Apenas viver. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, eu vendo aqui o contexto do capítulo 4, eu posso contemplar, irmão, Paulo estava aqui fazendo a sua defesa, a defesa do seu ministério. Ele estava alegando para o povo da igreja de Corinto: eu não sou o Todo-Poderoso. Eu não sou o Deus da glória. Eu sou apenas um instrumento que Deus está usando para revelar a sua vontade, o seu desejo, os seus planos a tantas vidas. Que vidas sejam alcançadas, irmãos. Que vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. Sabe, irmãos, quão maravilhoso é, quão tremendo é viver a verdade do Evangelho. Viver a grandeza de Deus. Viver a plenitude de Deus, irmãos. Aleluia. Que esta palavra nesta noite encontre morada no seu coração. Que esta palavra nesta noite venha te sustentar com um alimento nutritivo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.